Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Alessandra do Transformados pela Palavra. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Salmo de número 56. Eu quero abri-la lhe fazendo uma pergunta. Como você tem lidado com o medo? Pois é impossível que nós não tenhamos medo em alguma etapa da nossa vida. É impossível que esse sentimento de quando em vez não queira se apresentar. Mas quando ele se apresenta, para onde a sua alma é escoltada? Nesses dias, para onde você vai? Qual é a resposta que você dá a essas situações? Vamos embora aprender um pouquinho com Davi, ele tem muito a nos ensinar. O Salmo 56 foi inspirado no sentimento de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Por essa ocasião aqui, Davi tinha tantos inimigos que faziam os meus e os seus problemas serem piada nessa ocasião. Davi aqui tinha tantos exércitos querendo matar. Davi não podia nem voltar para casa, para sua terra, porque o seu rei também queria o matar. Davi aqui era cercado por problema. A alma de Davi estava tão angustiada, ele estava tão desesperado. O medo já estava rondando. Davi, ele começa esse salmo gritando: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei se você já vivenciou dias assim, eu já. Dias que um problema já era grande demais, outro se apresentava ainda maior do que ele, ao ponto de eu gritar para os céus dizendo: tem misericórdia de mim. Esses dias é impossível que um cristão não vivencie. Se você não passou ainda, não é profecia contra a sua vida, mas até para que o seu amadurecimento se dê, Deus vai lhe proporcionar dias assim. Dias que a gente sente, dias que a nossa humanidade é revelada. Por que a nossa humanidade é revelada? De quando em vez Davi lembrava quem ele era. Porque se Davi olhasse para quem ele era, no fator das obras que ele já tinha realizado no nome do Senhor, é estranho achar que esse homem estava com medo. Quando eu olho para o homem que foi inspirado esse salmo, já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, já tinha matado um gigante, cortado-lhe a cabeça, já tinha vencido tantos exércitos, já tinha matado tantos homens, tantos inimigos de Deus. Quando eu vejo esse tipo de homem com um currículo desse, com ousadia dessa, com uma força dessa, eu me pergunto, será que é o mesmo Davi? Pois é, mas existem situações que não importa o que nós já realizemos, não importa o que a gente já fez, não importa as situações que nós já vencemos, mas existem situações que vão nos pegar e talvez essas situações sejam até menores do que outras que vencemos, mas por estarmos cansados, por estarmos fragilizados, emocionalmente feridos, decepcionados, talvez a situação não é tão grande, é o estado emocional nosso que não está contribuindo conosco naquele momento. Eu entendo aqui. Esses inimigos não eram maiores do que Davi já tinha vencido. O que acontece aqui é que Davi estava com esgotamento emocional. Davi estava cansado. Davi estava longe de casa. Davi estava se escondendo tanto de Saul quanto de outros inimigos. Então por isso chegou uma hora de exaustão e que ele começa a declarar no versículo 3 dizendo: e me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Eu gosto de Davi porque aqui Davi não nega quem ele é. Davi não esconde a sua humanidade. Davi não se esconde atrás dos seus feitos do passado. Davi não esconde atrás do seu título, porque apesar de não ter sentado no trono, ele já era rei. Davi, ele simplesmente confessa para Deus: olha, eu sou humano e tá demais. Ele começa a dizer: olha, tá demais para mim. E se o medo vier, mas nesse dia ele está dizendo para Deus: se o medo vier, eu também vou tomar uma decisão junto com o medo. Eu hei de confiar em ti. E Davi, logo em seguida, ele vai dizer: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Davi começa agora, Davi tira a palavra do céu, tira a palavra direcionada ao céu e começa a direcionar essa palavra para ele mesmo. Ele está dizendo assim, ó: este Deus em cuja presença eu estou, em cuja o nome eu exalto. Vamos trocar essas palavras aqui para nós. Esse Deus que eu prego, esse Deus que eu canto, esse Deus que eu ouço mensagens no YouTube a respeito dele, esse Deus que eu falo a respeito dele, que eu testemunho, que eu vou aos cultos e me alimento, esse Deus dos meus devocionais, é esse Deus que eu sirvo. E porque eu sirvo esse Deus, quando eu olho para a grandeza dele, quem ele é, o que me pode fazer o homem?
Quem é que pode fazer algo contra a minha vida? E eu quero lhe devolver essa pergunta agora. Eu quero pregar para a sua alma e dizer agora: o que essa enfermidade pode fazer com você? O que esse problema pode fazer com você? O que essa dúvida, o que esse medo, o que essa atmosfera é ruim que você está vivendo pode fazer com você quando eu olho para quem é o seu Deus e para quem é o meu Deus? Davi está pregando para ele. E existem momentos na vida da gente que a gente precisa. Você já vivenciou esses dias de pregar para você mesmo? Existem momentos que a gente não tem tempo de olhar para um YouTube, procurar uma mensagem, ouvir uma canção. Às vezes nós não temos nem ambiente para ajoelhar e clamar. Às vezes nós estamos vivenciando um dia difícil, estamos vivenciando uma seta maligna, às vezes no nosso trabalho, no nosso cotidiano, fora da nossa casa, e que a gente é tomado, sugerido a ter medo, a recuar, mas nesses dias a nossa reação a esses sentimentos, a esses ataques tem que ser colocar a nossa alma, elevar a nossa alma a um nível de confiança que zere todas as incertezas e ative a fé e ative a visão de quem Deus é para nós. Certa vez, eu estava vivenciando um momento muito difícil na minha vida. Muito difícil mesmo. Nós estávamos assim com lutas muito grandes, lutas ministeriais, e estava muito difícil. E de repente, diante daquilo que estava já tão difícil para a gente poder lidar, nós tivemos uma notícia de um problema ainda muito maior. E aquela hora o medo quis tomar conta de mim. Quando o medo quis tomar conta de mim, eu rapidamente clamei aos céus. Eu fiz como Davi: Senhor, tem misericórdia de mim. Sem rodeio, eu gritei dizendo: Deus, tá difícil para mim. Senhor, eu não vou aguentar. Naquela hora, eu ouvi a voz de Deus onde Ele me disse: ou você clama, ou você reclama. Naquela hora eu fiz uma escolha: eu vou clamar. E eu comecei a entrar em Deus, eu comecei a pregar para mim. Nessa hora eu não comecei a orar, porque Deus não precisava ouvir nada, quem precisava ouvir era eu. Eu comecei a dizer, lembrar para essa Alessandra aqui, quem era o Deus que eu servia. E eu comecei a citar a palavra, eu fui citando textos da palavra, eu fui orando e eu disse: eu só vou sair deste quarto quando a paz dominar o meu ser. E assim foi. Eu comecei a andar pelo meu quarto, eu comecei a ler textos bíblicos, eu comecei a lembrar para mim quem era o meu Deus. Eu fiz como Davi, porque lá no versículo 8 ele vai dizer assim, ele vai dizer: olha, o Senhor contaste os meus passos quando sofri perseguição. O Senhor recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não são elas escritas no teu livro? Ele está dizendo assim: eu te conheço, mas o Senhor também conhece. O Senhor também me conhece. O Senhor recolheu todos os meus momentos difíceis. O Senhor passou junto comigo. E o Senhor... todas as minhas orações estão escritas no Senhor. O Senhor escreveu todas elas no teu livro. Davi está dizendo aqui mais ou menos para Deus: olha, eu sei que o Senhor sabe quem eu sou. Mas logo em seguida ele vai dizer: mas eu também sei quem você é. Porque ele diz assim: ah, mas quando eu te invocar, quando eu te clamar, quando as minhas emoções forem para o lugar delas, quando eu entrar, quando a confiança em Deus dominar o meu ser, quando todas as minhas emoções forem organizadas dentro de mim, quando eu pregar para mim, quando eu lembrar quem o Senhor é, todos os meus inimigos, ele diz, baterão em retirada, porque eu sei. Na verdade ele diz: porque eu bem sei que Deus é por mim. Deus é por mim, Deus é por você. É impossível você impedir que o medo não te visite. Mas nesses dias você pode fazer uma coisa por você. Você pode escoltar a sua alma a um nível de confiança que quando ela chegar e te dominar, todos os teus inimigos, todos os sentimentos que lutam contra a tua paz, todas as guerras na sua mente terão que retroceder. E você será colocado em Deus num lugar, não num lugar onde você vai ter todas as suas respostas de uma vez, mas num lugar de confiança e paz, que à medida que os problemas persistam, você vai continuar tendo paz até que todos eles se resolvam. Você tem essa consciência que Deus é por você? Você sente isso no seu íntimo? Você tem essa certeza, essa convicção de que Deus é por você? Davi tinha. Davi estava rodeado de inimigos.
Davi estava literalmente cercado por inimigos. Todos eles não queriam somente o seu mal. Aqui não era um desejozinho de mal. Era caçando a vida de Davi para matá-lo. Mas Davi tinha inimigos. Davi tinha a morte passando na sua frente. Davi tinha distanciamento dos seus. Davi era fugitivo. Davi chegou a dizer que estava com medo. Mas Davi também tinha uma convicção de que Deus era com ele. E quando a sua alma se equilibrasse, quando o desespero passasse, quando a sua humanidade fosse tomada por esse Espírito de Deus, ele tinha essa consciência de que quando ele entrasse em um nível em que essas coisas fossem secundárias, ele já começasse a ter a condição de clamar, de orar, quando o desespero passasse, quando o Espírito de Deus tomasse, ele saberia que ele seria ouvido. E que todos os seus inimigos teriam que retroceder por essa confiança e por essa certeza de que Deus era com ele. E ele continua dizendo: por isso eu exalto a esse Deus, por isso eu clamo a esse Deus, por isso eu declaro a este Deus, porque é nele que eu ponho a minha confiança. Ponha a sua confiança em Deus. Não existe outra arma que não seja essa para você lutar contra o medo. Não existe outra possibilidade de você vencer esses espíritos se não forem através da palavra de Deus, através dessa transformadora, libertadora palavra de Deus. Vença o medo, eleva-se a esse nível de confiança, pregue para você, tanja a sua alma, lembre para você quem o seu Deus é, ative a sua voz profética diariamente, declarando que Deus é por você e porque Ele é por você, todas as coisas entrarão em ordem e você terá a sua vitória. Deixa a palavra de Deus te transformar. Eu sou a pastora Alessandra. Até a próxima semana. Um beijo no seu coração. Graça e paz.